Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento aqui do canal, que são as caixas exclusivas para Clothmith, produzidas pelo Leandro Henriques do Instagram Leleco Simpatias e vendidas exclusivamente aqui no canal Dioramas Reviews. E hoje a gente está com o lote 8 de caixas para Clothmith. Caramba, já estamos no lote 8, galera. E voltamos aqui para a Shine Time, para concluir pelo menos metade dos itens lançados para a linha The Lost Canvas. A gente já tinha feito primeiramente do Albaf, que eu já mostrei para vocês aqui, tá? Foi a primeira caixa que a gente fez da linha Lost Canvas, e dessa vez a gente fez mais 5, totalizando 6 peças. E bom, vamos lá, vamos olhar primeiramente a caixa, para que ela serve. Tem gente que vem com dúvidas aqui, né? O que é isso aí que o Renan tá lançando? E vou mostrar para vocês, e em seguida eu mostro todas as outras opções que a gente acaba de lançar. Vamos lá, começar com o Défteros. Olha que caixa incrível, foi o segundo lançamento, né? Eu vou seguir a ordem aqui dos signos. Mas esse aqui foi o segundo lançamento, o primeiro foi a Albáfica, que a gente já fez as caixas, e olha que espetacular. A gente vê o design é parecido com o Albaf, que a gente está fazendo de fato uma coleção, tá? Então vai seguir o mesmo layout. Aqui a figure no centro, com o cosmo dele aqui dourado, que está numa pose maravilhosa que o Leandro fez. Lembrando que o Leandro faz tudo, tá, galera? Ele tira as fotos. Isso aqui não é foto pegada de internet, não. Eu envio as figuras para ele, ele tira a foto, ele faz o desenho das caixas, da arte, ele pega aqui esse desenho aqui do mangá e faz de uma forma legal para encaixar aqui na arte da caixa. Ele que produz tudo, até mesmo ele que manda para a gráfica imprimir. E a minha parte aqui é só abraçar o projeto e vender as caixas. O restante é tudo ele que faz. Então, crédito total aqui o Leandro Henrique. Ele, cara, um profissional maravilhoso, que eu tenho muito orgulho de estar fechado com ele para produzir essas caixas. Ele está fazendo um trabalho incrível. E aí tá aqui a foto do item, que está maravilhoso. Aqui uma arte do personagem que ficou top demais. A linha EX, aqui escrito Défteros, a logo aqui do canal e a logo da Shine Time do outro lado. Gemini Défteros Clothmith EX, aqui tá a logo de Lost Canvas. Que incrível. Lembrando que a Bandai tem uma forte inspiração nessas caixas, então a gente faz de acordo como se fosse realmente uma caixa original da Bandai, né, com as inscrições aqui. Isso aqui é uma fala dele, né, do mangá. Eu quero derrotar você e ir para casa porque eu quero ser eu também. É mais ou menos isso aí, né, que eu traduzi aqui. Aí tá aqui, ó. Cara, são detalhes, são pequenos detalhes que tornam o trabalho inacreditável, né? Tá aqui, ó, Shine Time, 2024, Made in China. Aí a inscrição aqui em chinês, japonês, quer dizer, tudo como se fosse uma caixa original. E aí temos aqui o santuário, ó, à noite aqui, olha que perfeito. O céu estrelado no fundo. Meu Deus do céu, cara, dá pra vontade de ficar aqui admirando a caixa aqui. Se eu for mostrar todos os detalhes aqui, eu vou ficar 1 hora aqui. Do outro lado tá Sonic Clothmith X, Gemini Défteros, numa pose dele sem o elmo e com a capa aqui. Do outro lado é uma pose dele com o elmo e a capa de plástico, né? Do outro lado de tecido. O Leandro ele explora as poses com as possibilidades que a figure tem, né? Por exemplo, dá para expor com capa de tecido, capa de plástico, com elmo, sem elmo. Então o Leandro explora isso nas poses da caixa, correto? Aqui em cima, eu quero mostrar de trás por último, né? Porque é sempre uma obra de arte, de fato. Aqui Gemini Défteros, a logo aqui, o signo aqui de Gêmeos, lindo, né? Aqui algumas descrições. Aqui está o QR Code do Instagram do Leleco, que é esse aqui, ó, @LelecoSimpatia. Pelo amor de Deus, sigam ele lá no Instagram. Ele posta sempre alguns teaser das próximas caixas lá no Instagram, tá? Então segue ele para você ter em primeira mão, saber quais são as próximas caixas que ele vai lançar. Aqui está o QR Code do canal, Dioramas Reviews aqui no YouTube, o logo da Shine Time, ó, canal de YouTube por Renan Ferreira sobre colecionismo, acesse QR Code, blá blá blá. Aqui algumas descrições em japonês.
Incrível, né, cara? Tu é doido. Aí aqui, ó. Ah, mano, isso aqui tá de sacanagem comigo. Vamos tentar ver os detalhes. Cara, olha isso aqui, mano. Olha a impressão disso aqui, galera, ó. Nossa, macho. Olha os detalhes disso aqui, galera, que você só vai conseguir ver perfeitamente ao vivo, cara. Essa caixa é mágica. Olha que olha o brilho da armadura refletindo o vulcão, né? Esse vulcão da luta dele, né? Que do mangá, o Death aparece mais no mangá. A luta dele lá no vulcão é referente a isso. Aí tu vê aqui o brilho da armadura refletindo o vulcão. Olha que loucura! O cosmo dele aqui é como se fosse a fumaça, né, da armadura quente. Aí tem um cosmo aqui dourado. Olha esses detalhes aqui inacreditável. Aí, nossa, aí tem aqui aquelas descrições que normalmente vem na Bandai, ó, acima de 15 anos de idade. Temos as opções de fases aqui, as faces que vem na figure. Aí. Inclusive, o Leandro colocou aqui a face que vem do. No. É o Cid. Não, é o Cid? É no Cid que vem? Não, é no Manigold, né? Agora esqueci a face extra, acho que vem no Manigold, se não me engano. Enfim, colocou aqui para você ver todas as faces que acompanham a figure, né? Embora isso aqui seja uma DLC do El Cid, ele colocou aqui também. Isso aqui tá sensacional. Esse vulcão aqui tá um espetáculo. Por isso que eu falo, a parte de trás, galera, é uma obra de arte. Tava com vontade de pegar a caixa e expor dessa forma aqui, ó. Ela descostas no expositor, ali em cima do expositor, né? Porque isso aqui é lindo demais. Dá pra fazer um quadro com isso aqui, hein? Olha só, cara, olha a ideia que eu dei agora. Fazer uns quadrozinhos aí pra gente, hein? Bom, vamos lá. Então, para que serve essas caixas? Por que a gente faz essas caixas aqui? Bom, galera, olha como é que vem a caixa dessa coleção. Ela não é a pior, né? A pior é, por exemplo, tem a da MST, que é só uma caixa parda, né? Mas mesmo assim, os itens da Shiny Time são tão bons que merecia uma caixa melhor, né? E é isso que a gente faz. A gente faz uma caixa melhor porque a original é isso daqui, ó. Aí. E aí, o que dá para fazer? Ó, então a gente pode fazer isso aqui, simplesmente isso aqui, ó, pegar a caixa, o blister e colocar aqui dentro. E aí, ó, é do tamanho certinho. E aí fica aqui, ó. Você pega e fecha. E agora sim tem uma caixa do mesmo nível das figuras da Shiny Time. Tem uma caixa do mesmo nível. Só que o pulo do gato, galera, o que eu indico fortemente, você só faz desse jeito aqui, por exemplo, se a sua caixa vem completamente amassada, coisa que acontece com frequência, você vem com a caixa toda destruída. Aí você pode fazer isso aqui. Ou se não, coisa que eu indico é fazer isso daqui, ó. Deixar na caixa original para você não precisar jogar essa caixa original fora. Aí o Leandro faz as caixas milímetro maior. Para quê? Para a gente conseguir colocar a caixa aqui dentro, ó. Ela cabe. Vou mostrar para vocês aqui na câmera direitinho. Cabe o encaixe perfeito aqui dentro. E aí, ó. Tanto só com blister ou tanto quanto a caixa, cabe perfeitamente, não fica afogado. Dessa forma eu indico, por quê? Porque fica até mais resistente. Olha aí, que incrível. Então, use dessa forma para poder até ficar melhor. Eu indico dessa forma aqui. Agora vamos ver as próximas caixas. Antes de ver as próximas caixas, eu gostaria de mostrar aqui a qualidade da impressão. Eu trouxe aqui uma caixa da Bandai, né, o Shiryu V3, eu costumo usar ela como exemplo, para você ver. Então, olha aqui, ó, tem aqui os nomes, né? Óbvio que tem uma arte diferente porque é uma coleção diferente, mas se você ver, é uma inspiração total. Tem aqui as falas deles, né? A logo EX, a faixa com o nome, as logos da marca, né? De quem está lançando, no caso aqui a da Bandai, Tamashii Toei Animation, enfim, aqui é Dioramas Review e Shiny Time. Então tem essas diferenças aí. Se você ver, é uma inspiração para você ver que é uma caixa de Clothmith, né? Segue um padrão, mesmo sendo coleções diferentes, segue alguns padrões, tá? Para deixar como se fosse realmente uma caixa original.
E agora vamos ver qual. Vamos seguir pela ordem de signo. Então, no caso aqui, o próximo é o Manigold. Ah, mano, na moral, eu não tenho nem o que dizer, cara. Olha que espetacular, galera. Temos aqui a arte do mangá. Aí o layout é o mesmo, né? A coisa que a gente já pode passar até um pouquinho mais rápido. Que é a figura aqui, que está numa pose maravilhosa. A pose da frente vai ser sempre uma pose mais neutra. Linda demais. Aí mesmo esquema, né? Aqui em cima Câncer Manigold e o signo de Câncer. Embaixo a mesma coisa. Na lateral esquerda aqui uma pose dele sem a máscara. E máscara não, né? O elmo. E aqui a capa de tecido. Do outro lado, temos aqui, olha, cara, olha isso aqui. Uma pose dele segurando o cosmo dele, né? Olha que, cara, essa pose aqui tá espetacular. Aí essa arte aqui com as almas saindo aqui do poder dele. Eita, olha aí, na moral, essa daqui é uma das melhores poses, ainda mais com essa arte aqui. Olha aqui a impressão disso aqui, galera. Olha o brilho vindo na armadura, no rosto dele. Putz, isso aqui é obra de arte. Não, na verdade, a obra de arte é que vai vir aqui atrás, ó. Olha isso, galera! Pelo amor de Deus, bicho! Olha que espetacular, galera. Ele aqui na mesa de tabuleiro de xadrez do Thanatos e Hypnos. Aí tá aqui o xadrez. A gente teve que comprar, tá? Eu comprei no AliExpress esse xadrez aqui para ele poder tirar foto. Olha que espetáculo isso, cara! Pegou as pecinhas, jogou tudo no chão, botou uma rachadura aqui no negócio como, no xadrez, né? Quebrado. E aí ele com o Cosmo aqui numa pose super imponente. Cara, tu é doido, mano. Isso daqui, rapaz, é difícil escolher a arte melhor. Mas eu sou muito inclinado por Manigold, que é meu personagem de Lost Canvas favorito, né? Então, essa cena aqui tá do caramba, cara. As faces aqui dele. Lindo, 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 mano. Cara, tu é doido, bicho. Me fale aí nos comentários qual que você gostou mais, tá? Me fale que eu quero saber a opinião de vocês, qual arte você gostou mais. Beleza? E vamos pro próximo. Próximo signo é Escorpião. Vamos lá, que aí, olha isso aqui, cara. Aí, na moral, o vermelho no azul chama muita atenção. Essa parte da frente do card ficou espetacular. Aí temos aqui a pose dele mais neutra, a arte do mangá, que tá linda demais. Linda demais. Aqui em cima a mesma coisa, né? Escorpião Cardia. E aqui a mesma coisa. Vamos lá. A arte direita é uma pose... Olha que maneiro, cara. Que pose imponente do Cardia. Bem característica dele, né? Ele com elmo e a capa de tecido. Aqui ele sem elmo, a capa de plástico. Ele segurando o elmo dele aqui. Incrível, olhando meio de lado, né? Com o sorrisinho maligno dele. E olha essa daqui. Se você assistiu Lost Canvas, você sabe de cara de onde é essa cena. Cara, eu tive que mandar um diorama para ele poder fazer essa arte aqui. Mandei um diorama para ele. Ah, cara, que arte linda. Isso aqui é a parte quando ele tá ali com o Degel, né? Ele vai lá e corta um prédio no meio. Então é referência a essa cena. Então, nenhuma foto é tirada de qualquer jeito, galera. A gente sempre busca inspiração do próprio anime, do próprio mangá, para ficar algo tirado ali da essência de Saint Seiya Lost Canvas. E essa pose aqui tá espetacular. Esse raio aqui, nossa, esse corte. Que pose linda, Leandro. Olha, o cara é muito talentoso, né? Incrível, cara. E aí vamos para a próxima, que é o Alcide de Capricórnio. Olha que caixa linda. A arte do mangá também já ajuda, né? Olha a pose do Alcide aqui. A figura também ajuda. É uma figura sensacional esse Alcide aqui. E olha, mesmo layout, mesmo tudo. Só muda aqui Capricórnio e Alcide. Santo Clothing FX, tudo direitinho. Né? Aqui mesma coisa, ó, troca. Olha que signo bonito. E aqui embaixo é a mesma coisa. Vamos ver a arte aqui direito. Olha que top, mano. Ele segurando aqui a Excalibur, olhando meio de ladinho, a capa de tecido. Aí do outro lado aqui, a capa de plástico. E ele levantando a mão. Olha que espetacular. Espetacular. E aí atrás... Ah, mano, na moral, olha que... Mano, é por isso que eu tô falando. É difícil decidir qual arte mais bonita.
Essa arte aqui é naquela gaiola, né? Quando ele tá lutando com os deuses do sono. Aí ele fez essa arte aqui como se o braço dele tivesse cortado. As faces ali que acompanham a figura. Tudo espetacular, pose espetacular. Olha isso, galera. Tu é doido, mano. Olha que arte linda. Ele pegou o diorama também, as pilastras, colocou aqui em volta. Ah, no Instagram dele, ele tem o passo a passo. Ele mostra o passo a passo de como ele fez como chegou nesse resultado final. Dá uma olhada lá. Beleza? Então é o Cid tá aí. Vamos para a última caixa, que é o Aquarius de Gel. Olha que top, mano. Olha a pose dessa figura aqui. Que maneiro, mano. Aqui é a arte do mangá. Mesmo layout, né? Então não muda nada, só a pose aqui que tá linda demais. Figure top. Então desse lado aqui, a gente pegou emprestado o livro da MST para poder tirar as fotos, para ele ficar com uma foto muito maneira, né? Aqui, aí segurando o óculos, ó. Que top. E aí, aí a capa de tecido, né? E aquele sem elmo, ó, fazendo poderzinho de gelo, cara. Olha que top, macho. E aí, vamos lá. Mais uma arte espetáculo. Cara, isso aqui tá magnífico, mano. Olha a arte da primeira vez que ele aparece no anime The Lost Canvas. Que top, mano. É assim que ele aparece lá com o card, né? Ele sentado, mexendo no livro. E, desculpa, o livro da MST não. O livro da Star Studio. A gente pegou o livro da Star Studio para poder estar fazendo essa arte aqui. E aí com o diorama a gente conseguiu replicar aquela cena para você ver, né? A gente tem inspiração ali do próprio anime ou mangá para poder criar essas artes aqui. E essa aqui tá linda, tá linda. Olha, muito icônica. Eu acho que essa arte aqui, cara, essa parte que ele aparece é de tirar o fôlego porque é muito icônico. Porra, quando o Dejá aparece, sabe? Tipo, me lembrou bastante até a cena do Albafica, né? Que é aquele... Quando ele está sentado lá naquele campo de rosas, né? Que é essa daqui, ó. Né? Essa caixa eu já mostrei para vocês, então, né? Só deixando aqui para vocês relembrarem. Cara, são muito icônicas essas cenas. E replicar isso na caixa, nossa, mano, é de tirar o fôlego. Então, tá aí as caixas. Lembrando que dá para fazer aquele esquema, né? De colocar em forma de livro. E aí, olha, tem as cenas deles aqui, ó. E olha como é que fica bonito eles enfileirados assim, dessa forma, ó. Caso você não tenha espaço para expor a caixa, né? Deixa na estante ali dessa forma. Olha como é que fica espetacular. E aí do outro lado a mesma coisa, né? Algumas outras poses, você pode decidir qual pose você deixar. Olha que incrível, cara. Tu é doido, bicho. Isso é coisa de louco. Renan, gostei, adorei essas caixas. Como é que eu faço para comprar? Cara, infelizmente, essas caixas aqui fizeram um sucesso absurdo na pré-venda. Então a gente vendeu bastante. E aí quando a gente mandou imprimir, a gente mandou imprimir algumas a mais, que sempre vende depois da pré-venda. Só que enquanto imprimia, a gente já passou as quantidades para a gráfica, né? E aí enquanto imprimia, muita gente continuou procurando a gente para poder comprar. E infelizmente, praticamente se esgotou o estoque dessas caixas aqui. Para você ver, eu tenho, cara, para ser sincero para vocês, eu tenho 3 de cada aí no momento desse vídeo, que eu tô gravando esse vídeo. E aí, só que assim que eu lanço para vocês aqui agora, sempre chega a gente e fala, opa, vou querer as caixas. Então, provavelmente, quando eu lançar esse vídeo, já tenha se esgotado. Então, por isso que vocês têm que ficar ligado e comprar isso na pré-venda, galera. De qualquer forma, eu tenho que mostrar para vocês aqui. Fiquem ligados aí que provavelmente vai ter restoque dessas peças aqui. No momento que eu estou fazendo essas caixas aqui, também teve restoque das outras que a gente já lançou da ST, né? Que é o Cagarro, o Caronte, o Frode, o Sigmund, o Tigard, né? Os Guerreiros Deuses, o Yoga V4, tudo teve restoque. Então, futuramente, quando a gente fizer as outras caixas dos Cavaleiros de Ouro restante, provavelmente vai ter restoque desses itens aqui. Aí vocês vão lá e comprem na pré-venda, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avisar aí qual foi a caixa que você mais gostou. Eu, sinceramente, adorei todas. Agradeço o Leandro pelo empenho que tem feito essas caixas aqui. Realmente fica uma obra de arte e espero que vocês tenham gostado, galera. Se vocês quiserem mandar mensagem aí para ver se sobrou algum estoque, pode chamar, beleza?
Tem a playlist aí das caixas que eu já fiz aqui no canal. Quem quiser saber das outras caixas que eu e o Leandro fizemos, só dá uma olhada na playlist aí de caixas, ou se não, colocar aí na pesquisa do YouTube, né? Lotes de caixas para Clothmith, que aí você vai ver todos os itens já lançados pela gente. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like, e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!